Bom dia, meus amados, queridos irmãos e irmãs. Primeiramente, a minha gratidão a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. A minha gratidão a você que está aqui comigo nesse momento. Que Deus abençoe você e toda a sua família grandemente, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém? A palavra de Deus hoje que nós vamos ler vai ser o Salmos 1. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra de Deus está dizendo que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Quando nós meditamos na palavra de Deus dia e noite, essa palavra está mostrando para nós que quando nós paramos, meditamos na palavra de Deus, quando nós buscamos conhecimento e entendimento nas coisas de Deus, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada, a nossa mente é renovada, as nossas emoções são renovadas, nós mudamos os nossos sentimentos, nós mudamos a nossa maneira de agir, nós mudamos a nossa maneira de pensar, quando nós entendemos, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós gravamos alguns versículos, nós gravamos umas frases e nós usamos elas no momento que nós precisamos, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, no momento que nós somos afrontados pelo inimigo, no momento em que nós passamos por um desafio, quando a gente está fortalecido na palavra de Deus, no conhecimento, na meditação. A palavra de Deus, ela é um alimento espiritual para nós. Nós vemos lá em Lucas 4, do versículo 1 ao 13, quando Jesus foi tentado, Jesus, ele confrontou o diabo com a palavra de Deus. Quando o diabo disse para ele assim, e disse-lhe o diabo, tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus respondendo lhe disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí depois eu não vou ler para não ficar muito comprido, mas aqui a gente vê que todas as vezes que o diabo tentou Jesus usou a própria palavra para confrontar o diabo. Então nós temos que meditar na palavra de Deus e fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa mente, mudar o nosso sentimento. Se você está triste, se você está magoada, se você está ferida, se você está com um problema e você parar diante dessa situação, você vai cada vez afundando mais. Mas quando a gente entende que a nossa mente é o nosso comandante, a nossa mente é que direciona, a palavra de Deus fala assim que a nossa mente é que dirige o homem. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, busca sabedoria em Deus. Quando você faça um teste, se você estiver com um problema, e você parar e ficar olhando para o problema, para a situação, para aquilo que você tem que fazer, aquilo cresce, ele aumenta, porque você está valorizando o seu problema, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja no seu trabalho, seja qual for o desafio que você tem. Quando você tiver um problema para resolver, para por um segundo. Sabe, tem um ditado que fala assim, respire até 10 e começa de novo. É que quando a gente está focado no problema, a gente age com a emoção. E quando você para, respira fundo e conta até 10, é o tempo
que o cérebro passa para o hemisfério esquerdo e nós agimos com a razão. Nós temos que aprender a trabalhar com a nossa mente, porque Jesus, ele sempre dizia assim: tudo seja feito conforme a tua fé. Se você crê, será curado. Se você crê, será salvo. Tudo depende de nós, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. O segredo da nossa vitória é o nosso alimento espiritual. Alimenta o seu espírito com a palavra de Deus. Grave esse versículo. Nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, que nós damos frutos na época certa. Tudo vem na hora certa. Deus coloca as bênçãos na nossa mão no momento exato que nós estamos preparados para receber. A mudança, a transformação da nossa vida depende de nós. Então, nós temos que ter uma mente como a mente de Jesus. Como Jesus pensava, como Jesus agia, como era o ensinamento de Jesus. Jesus, ele ensinava com amor, ele curava com amor, ele perdoava, ele não julgava, ele disse: eu não vim para julgar, eu vim para que todos tenham salvação. Então, para que nós tenhamos paz, tranquilidade, para que nós possamos ter salvação, nós temos que ter uma mente igual à mente de Cristo. Pensar, agir, falar, meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se tudo se fez novo quando nós estamos em Cristo Jesus, então nós temos que mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. E como nós vamos mudar? Colocando coisas novas dentro de nós. Medite num salmo, medite numa passagem da Bíblia, medite numa palavra, medite numa frase. Quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecoste, a palavra de Deus lá em Atos 2:1 fala assim que todos eles foram cheios do Espírito Santo naquele momento e milhares de pessoas foram convertidas. As pessoas foram convertidas, foram salvas, foram curadas por causa dos discípulos? Não, pela força do Espírito Santo que estava com eles. Então não é pela nossa força, não é pela nossa maneira de ser, é pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Mas nós temos que conservar esse Espírito de Deus dentro de nós, conservar ele com amor, com carinho, com respeito. Devemos fortalecer a nossa mente, devemos fortalecer os nossos sentimentos. A gente só não perde a cabeça, não perde a razão, quando nós temos uma estrutura emocional. E essa estrutura emocional depende de mim, depende de você. Como é que você vai conseguir ter uma estrutura emocional? Exercitando o seu sentimento todos os dias. Fortalecendo o seu espírito com palavras positivas, com a palavra de Deus. Por exemplo, quando você acorda, declara na sua vida: eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando você gravar essas palavras, quando você meditar nessas palavras e você estiver diante de uma situação e você precisar de uma resposta, feche seus olhos por um segundo, respira fundo e diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai sentir uma paz, você vai sentir uma tranquilidade e a resposta vai vir no seu coração.
porque o Espírito Santo de Deus vai te dar a resposta e você vai ouvir. Comece a treinar o seu pensamento e as suas emoções. Medite numa palavra, grava um versículo e tenha ele na sua mente durante todo o dia. Tem uma frase que eu ouvi esses dias e eu amei e vou compartilhá-la com vocês. A frase diz assim: quando nós estamos tristes, magoados, feridos, nós só enxergamos pedras em nosso caminho. Mas quando nós estamos alegres, felizes, fortalecidos na nossa fé, nós enxergamos caminho no meio das pedras. Olha que lindo! Depende da minha emoção, depende do meu sentimento, depende da maneira que eu estou. Isso é uma grande verdade. Quando nós não estamos bem, nós só enxergamos pedras, só enxergamos dificuldades, só enxergamos problemas no nosso caminho. Mas quando nós estamos conectados com Deus, com o Espírito Santo, quando nós damos oportunidade para ouvir a voz do Espírito Santo, do Senhor Jesus que caminha do nosso lado, nós enxergamos caminho no meio das pedras. Achei linda essa palavra. Quando nós buscarmos em Deus fortalecimento, fortalecer a nossa fé, o nosso entendimento, buscar sabedoria em Deus, essa palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro, porque Jesus diz que quem bebe dessa água nunca terá sede. E essa água que fortalece as raízes dessa árvore que somos nós, é Jesus, é o amor de Deus. Então, treine a sua mente para amar, com palavras positivas, com versículos, com frases que é alimento para o seu espírito, que você tenha uma estrutura espiritual e emocional fortalecida na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você grandemente em nome de Yeshua. Feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra tão abençoada que o Senhor colocou em meu coração. Pai Santo, Pai querido, a Tua palavra diz que tudo que nós pedirmos em nome de Teu Filho, crendo, receberemos. E eu creio no dia de hoje que nós podemos ter nossas vidas transformadas, do mesmo jeito que aqueles discípulos tiveram a vida deles transformada nos dias de Pentecostes, e eles puderam fazer grandes coisas, não pela força deles, mas pela força do Teu Espírito Santo, que agora, nesse momento, eu como intercessora, intercedo por todas essas pessoas que estão aqui agora nesse momento, buscando uma solução, buscando uma cura, buscando um conhecimento, buscando um fortalecimento. Pai Santo, Pai querido, que elas entendem que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que a nossa vitória ela vem através do nosso crescimento espiritual, que o Teu Espírito Santo possa abençoar cada pessoa, para que nós possamos ter milhares de pessoas abençoadas, com vidas transformadas, para a honra e glória do Teu nome. Toda honra e toda glória no Teu nome, porque só o Senhor é Deus. Amém. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que nós possamos juntos abençoar e ver vidas transformadas de um maior número de pessoas. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus abençoe você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.